Buenos días. Vamos a iniciar la sexta jornada del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que se realiza en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, Baja California, y se realiza bajo el patrocinio de esta institución en asociación con el Colegio de México y en colaboración con la Sociedad Mexicana de Demografía y la organización Sin Fronteras. En esta ocasión tenemos, como es el formato habitual, dos presentaciones, la primera a cargo de la profesora Teresa Sales y la segunda por los profesores Flavio Marsiglia y Stephen Kulis, cuyos contenidos voy a explicar más adelante. Simplemente quiero recordar, en primer lugar quiero darles la bienvenida y enviar un saludo a las personas que también nos acompañan desde las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la sala de videoconferencias del Colegio de México y en la sala de la Casa Colef, quienes podrán en su momento también participar en esta sesión a través de preguntas y comentarios hacia los expositores, de acuerdo al formato, como decía, que habitualmente seguimos. En primer lugar, los expositores dispondrán de 45 minutos para hacer su presentación, al cabo de los cuales tendremos una hora para preguntas y comentarios por parte de los asistentes, tanto en esta sala como en las salas que están en la videoconferencia, así como para las respuestas de parte de ellos. También estamos transmitiendo por internet de manera abierta, de forma tal que los interesados pueden ver la transmisión y escuchar las exposiciones y eventualmente hacer comentarios y preguntas a través del Messenger, la dirección de Messenger que está abierta en la misma pantalla en la que reciben la transmisión. Así es que vamos a dar inicio entonces a las exposiciones. En primer lugar, la presentación de la profesora Teresa Sales, que es profesora invitada del doctorado en Ciencias Sociales e investigadora del Núcleo de Estudios de Población, NEPO, ambos programas de la Universidad Estatal de Campinas, la Unicamp, en Brasil. La profesora Sales tiene mucho tiempo de estar trabajando sobre la emigración de brasileños a Estados Unidos, y el día de hoy nos va a presentar un trabajo que tituló Inmigrantes brasileños, adolescentes y de segunda generación en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Así es que le dejo la palabra a Teresa. Buenos días. Antes de todo, me gustaría de agradecer al profesor Manuel Castillo por las invitaciones, a los organizadores de este seminario permanente sobre migración internacional, la oportunidad de hablar acá sobre mi tema actual de investigación, que es acerca de segunda geración de migrantes brasileños en Estados Unidos, sobretudo en la región del estado de Massachusetts. Yo dividiría mi presentación en dos partes. Primero, una visión general uma caracterização geral dos fluxos migratórios de brasileiros em los Estados Unidos. E uma segunda parte acerca de los imigrantes brasileiros adolescentes de segunda geração. Como o PowerPoint está em espanhol, eu vou tentar falar, não em espanhol, que não sei, pero esse portunhol, que talvez seja melhor
do que simplesmente português. Então, peço desculpas porque não sei falar em espanhol, pero vai assim em português. Como vocês podem ver, o Brasil se caracteriza em pouco mais de siglo como um país de destino de las grandes migrações internacionais. Em el período 1880-1930, como vocês podem ver, entram quase 4 milhões de imigrantes estrangeiros no país. Esses migrantes têm como destino, sobretudo, as regiões sudeste e sur. Tem mapa que vou apresentar mais adelante, que mostra que são exatamente estas mesmas regiões de onde partem os imigrantes para nesta migração recente hasta fora do país. E estas migrações que tem Brasil como destinos vão especialmente para o estado de São Paulo, onde vão substituir a mão de obra esclava em la cultura de café. Os principais grupos imigrantes neste período foram os portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães. O que é importante é que, de esta época hasta os anos 80 do século XX, o Brasil incorporou sua identidade como um país de recepção de imigrantes. Isto marca profundamente a identidade do Brasil. Por isso é estranho quando começa nos anos 80 do século XX a migração hasta fora do Brasil. Brasil como origem de flujos migratórios internacionais. Solamente a mediados de 980, os brasileiros começaram a emigrar para outros países. Esses fluxos de migração são os primeiros na história do Brasil. Evidentemente que antes sempre houve brasileiros que cruzaram fronteiras para fora do país, pero não caracterizavam um fluxo. O maior contingente não chegou a 3.000 brasileiros na época de los governos militares. O Ministério de Relações Exteriores estima em 1,9 milhões de brasileiros, pouco mais que 1% do total de população, que vivem hoje fora do país. Esta estimativa é muito precária, tenho que dizer, porque hasta hoje não há uma estimativa exata do número de brasileiros que habitam fora do país, com exceção de descendentes de japoneses que migram para Japão. Neste caso, têm uma quantificação exata, porque são todas migrações legais e estimuladas por el governo e as empresas industriais de Japão. Esta população se ha dirigido em maior proporção hasta os Estados Unidos, como vocês podem ver, 40%, seguido de Paraguai, 19%, Japão, 14%, e vários países de Europa que representam ao redor de 18%. Países com menos contingentes são Argentina, Suriname, Guiana Francesa, Canadá e vários outros que não chegam a 0,5%. As razões de la imigração, esses brasileiros começam a emigrar
durante os anos 80, como ha dicho, em la llamada década perdida em la América Latina. Período em que Brasil se caracteriza por crises econômica e altas taxas de inflação, frustração por promessas incumpridas em sucessivos projetos econômicos e, sobretudo, búsqueda de ascenso social e econômico que lhes han sido negados em Brasil. Temos uma história que está junto da industrialização do país, em que cada geração de pessoas tinha mais oportunidade que seus padres. E hablo aqui, sobretudo, da classe média. E hoje em dia, que não é um fator solamente de Brasil, caracteriza outros países também em desenvolvimento, os hijos se darão por muito satisfeitos se conseguem alcançar o nível de seus padres. Então, já não se observa esse fator que se observava décadas atrás, incluso de uma migração interna que estava sempre junto com um ascenso social e econômico. Basta ver nosso presidente da República de Brasil. Bueno, tenho um gráfico, este triênio que eu chamei triênio da desilusão, que é produto de uma encuesta em uma das principais, se não a principal região de origem de los flujos hasta Estados Unidos, que é um município do estado de Minas Gerais, chamado Governador Valadares, que começou, foi ali que começou toda a migração hasta fora do país. Então, ali hicimos uma encuesta com questionários, amostra representativa e tudo isso que foi impossível de fazer em las regiões de destino, pois nestas regiões não tínhamos sequer a quantificação de los imigrantes, então seria impossível fazer uma amostra representativa, pero nesta região de origem, sim, hicimos, e como vocês podem ver, tem um pico de emigração, que são os 3 últimos anos da década de 80, que são exatamente os anos em que houveram em meu país 3 planos de recuperação econômica em épocas de uma inflação altíssima, e todos estes 3 planos falharam em seus objetivos. Então, que isso coincidiu nessa região de origem, em o pico da imigração. É importante dizer agora que esta migração de brasileiros começa em uma região muito específica de Brasil, que tinha um contato prévio com Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, por causa da extração de um minério que se chama mica, e que era muito importante para a confecção de rádios, e por isso tinha ali uma presença muito forte de americanos, e isso naturalmente criou vínculos que vão possibilitar a que se inicie a migração exatamente por allá. Pero depois, essa emigração se expande desta região para outras e para outros estados de Brasil. Veremos em seguida, com dados acerca de segunda geração, quais as principais
regiones de Brasil de donde parten estos inmigrantes. Sobre el perfil del migrante internacional brasileño, en general, como ustedes pueden ver, los brasileños emigrantes son jóvenes de clase media y en su mayoría blancos. En Europa y Estados Unidos trabajan en servicios no especializados y en Japón, en la industria. Sobre todo, las empresas subcontratadas por las industrias para hacer ciertas etapas del proceso industrial. Paraguay, que es el segundo destino de brasileños, es un caso muy específico que no voy a me detener a hablar ahora, pero es una migración con dos diferencias básicas de las otras que van a Estados Unidos, Europa y Japón, que es una migración casi de frontera y de empresas rurales y sobretudo trabalhadores e campesinos que vão àquele país por um incentivo do governo paraguaio, que em Brasil são chamados de brasilguaios. E é um contingente que emigrou para lá em anos 70, portanto, 10 anos antes da grande migração para outros países, e, portanto, é muito específica. Outro aspecto importante dessas migrações de primeira geração e que conecta diretamente com o motivo de minha exposição, que é a segunda geração, é a redefinição de expectativas temporales em los Estados Unidos. Este é um tema que eu discuto em gran capítulo de mi livro Brasileiros Lejos de Casa, Brasileiros Longe de Casa, e que está publicado também em inglês, Brazilian Away from Home, é esta redefinição de expectativas temporales, que se expressa pela diminuição de remessas para Brasil. Quando hablo disso, não significa que diminuiu a remessa total, que muito pelo contrário tem crescido a cada ano. Me refiro a que diminui de aqueles que estão há mais tempo e que fazem planos de permanecer naquele país e passam a investir na compra de imóveis em Estados Unidos. Naturalmente, como é uma migração dinâmica, os que chegam remetem grandes quantidades, principalmente quando começam a migração. Por quê? Porque tem dúvidas em Brasil para financiar sua migração, que é uma migração de longa distância, e tem planos de volver. Com o tempo, é que as famílias, os grupos e as pessoas começam a redefinir essa expectativa de permanência. O que eu percebi em minha encuesta, que realizei principalmente em 1995, pero que comecei em 1990 e praticamente sobre a primeira geração, terminei em 1997, e em 2000 comecei de segunda geração. O que pude perceber é que, depois de um tempo, os brasileiros passam a fazer planos de não de ficar o resto da vida, pero de permanecer um tempo mais largo em aquele país. A experiência histórica nos mostra que assim é para a maioria dos fluxos migratórios e que com o tempo também estas pessoas e estes grupos tenderão a permanecer naquele país
formando entonces una segunda generación de migrantes no país. A rigor, la segunda generación es constituida de los que nacieron en los Estados Unidos. Pero acá en mi estudio estoy también considerando los niños inmigrantes, o sea, aqueles que nasceram em Brasil e migraram com seus padres em uma idade muito temprana para os Estados Unidos. A rigor, são os hijos de migrantes, são a segunda geração em el sentido biológico. Em el sentido migratório, seriam a primeira geração. Pero com estes, eu tive a oportunidade de fazer entrevistas, porque a segunda geração ainda está muito pequenita, muito chica, não há como fazer encuesta nem diálogo com estes. Pero foi sim possível, através de estatísticas vitais americanas, abordar por lo menos alguns dados em relação a la chamada nova segunda geração. Aqui, por questão de tempo, não vou poder explanar com detalhes o que tenho em meu texto, meu paper original, que é uma abordagem bibliográfica, por lo menos do que significa esta nova segunda geração, que em Estados Unidos se refere sobretudo a los latinos e asiáticos em contraposição à la antiga segunda geração, ou a vieja segunda geração de los primeiros flujos de las grandes migrações de italianos e irlandeses, e mesmo os primeiros latino-americanos que aportaram em aquele país. Há uma reanudação de los estudos sobre os processos de adaptação de los imigrantes adolescentes a la sociedade estadunidense. Aqui eu cito especialmente Portes, que ha publicado nada mais que o resultado de um número especial de International Migration Review, com uma introdução. Carola e Marcelo Soares Orozco, que tem tido bastante atenção com los jóvenes e adolescentes latinos, sobretudo em las escolas. Os temas tratados em estes estudos se referem à adaptação segundo a perspectiva de assimilação e ao desempenho escolar. Em relação à perspectiva de assimilação, eles abordam as consequências da imigração em termos de assimilação que se ubicam nesta segunda geração, que tanto pode integrar-se ao mainstream da classe média de los Estados Unidos, como pode intensificar uma underclass multiétnica, contrário, sobretudo, ao melting pot que observou-se em outros grupos migratórios. Então, em relação a los brasileiros,
minha preocupação era exatamente começar alguma caracterização que, quando comecei minha pesquisa em 2000, não tinha até então nenhum estudo sobre estes brasileiros, até porque era um fluxo muito recente e agora já sei que tem outros estudos que estão abordando os brasileiros, sobretudo em las escolas. Bueno, entonces, sobre os brasileiros nascidos em Massachusetts, o que tenho são dois registros. Um do consulado brasileiro em Boston, que tem abrangência também em los estados de Maine, Vermont, New Hampshire e Rhode Island, e que de 98 a 2002 aponta 3.208 nascidos, enquanto o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Department of Public Health, tem um número um pouco maior de 3.797. Seria de esperar, naturalmente, que o número do consulado fosse um pouco maior. Assim não é, porque não é costume de los brasileiros registrar los niños luego que nascem. Los registram em grande parte quando necessitam de outros documentos, como, por exemplo, o passaporte para a viagem. E neste momento vão registrar os niños que, mais das vezes, não são tão chicos, pero têm 2, 3, 4 anos de idade. Então, o que ocorre é que o número de Departamento de Saúde Pública tem uma quantidade maior e que, como vocês podem perceber em la tabela 1, em quadro 1, vai crescendo, com exceção de 2000 para 2001, pero com uma ressalva que em 2001 não tinha todo o levantamento hecho. Provavelmente seria uma proporção também maior. O quadro 2 mostra as regiões de origem de las madres brasileiras, aonde podemos ver que las regiones sudeste e sur têm las maiores proporções de madres que têm hijos em los Estados Unidos. Aqui também é importante fazer uma ressalva de que estes hijos que são quantificados nesta fuente de dados são solamente hijos de madres brasileiras, ou seja, tem também os hijos de padres brasileiros com outras etnias ou mesmo com madres americanas que não aparecem neste caso. Ou seja, que também a quantidade de hijos nascidos em Massachusetts deve de ser maior do que esta mesma que está em la quantificação de la quadro 1 em relação a los serviços de saúde americanos. Se vocês veem o mapa que se apresenta em seguida, não tem um mapa aí? Não. Faltou 2 quadros, pero não tem problema. É interessante constatar que passa atrás. É interessante ver que exatamente dessas 2 regiões
que son las regiones más ricas de Brasil, puesto que la pobreza está al norte de Brasil, son exactamente las regiones de donde parten la mayor parte de los inmigrantes para afuera del país. Y no por acaso, porque es una migración de longa distancia que exigen un capital de, no solamente de plata, pero también de conocimiento, de instrucción, etc. Como dijo, esta migración es una migración sobre todo de la clase media, no es una migración de los pobres. Los pobres hicieron grandes flujos migratorios, pero dentro del país, del norte para el sur. Bueno, entonces pasamos para una otra parte de mi investigación, que fue acerca de los adolescentes inmigrantes, con quien hizo una serie de entrevistas cualitativas en escuelas, iglesias y asociaciones en el año 2000, cuando estaba en Harvard, especialmente para realizar esta encuesta. Y después, en 2002, con la colaboración del Consulado de Brasil en Boston, fueron hechos questionarios en escuelas públicas de programas bilingües. Ahí fue la colaboración, além de la busca de dados de estatísticas vitales, también en la aplicación de este questionario, cuando yo no estaba en Boston en la ocasión, tuve la colaboración importantísima de la coautora del artículo, que es Márcia Loureiro. Márcia Loureiro tuvo un periodo en que no estaba más como cónsul adjunta en el consulado, pero que necesitaba por cuestiones familiares permanecer en Boston, y se puso a disposiciones para ayudarme en esta pesquisa. Entonces fue muy importante tener esa colaboración, no solamente en la parte operacional de la pesquisa, pero también en la última parte que voy a abordar muy rápidamente en esta presentación, que es la cuestión de la inserción de estudiante en la educación universitaria. Esta parte fue enteramente escrita por Márcia en el artículo. Bueno, en relación a los adolescentes inmigrantes, tenemos entonces el cuadro 3, al total son 118 los entrevistados, tanto en las entrevistas cualitativas cuanto en los cuestionarios en las escuelas. Ustedes pueden ver que son más o menos medio a medio niños y niñas, y que la mayor proporción se encuentra entre 15 y 16 años. O cuadro 4, sobre la región de origen de los adolescentes de la región metropolitana de Boston, nuevamente la repetición de lo que hemos visto para las otras fuentes, o sea que sur, sudeste y en sudeste, sobre todo el estado de Minas Gerais, son las principales fuentes de donde provêm estos migrantes em Estados Unidos. Neste caso, especificamente, estes jovens entrevistados. Eu penso que agora vai aparecer o mapa, se finalmente está aqui. Sudeste e Sul, com destaque para o estado de Minas Gerais. Minas Gerais del Este é o maior estado de Brasil,
El mayor en esta región, naturalmente, los mayores están en norte. Los estudiantes tengo un texto que yo gostaria de leer antes de hacer consideraciones sobre trabajo y estudio, que es la rutina de una estudiante que yo entrevisté llamada Daniela. Daniela tiene 16 años y es alumna del Somerville High School. Todos los días sale del colegio a las 2:30 y toma 3 camiones para llegar cerca de las 4 de la tarde al Student Center de Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ali ella es cajera en un pequeño mercado que atiende sobre todo a los estudiantes de aquella universidad, junto a otras 2 empleadas, también inmigrantes brasileñas de su edad, que ejercen la misma función de cajeras. De vez en cuando, tanto ella como las otras, se les solicita hacer otras tareas, como preparar emparedados, ensaladas y salsas que tienen gran demanda entre los apurados estudiantes de MIT. Daniela trabaja desde las 4:30 hasta las 9:30 o 10 de la noche. No tiene horario fijo para salir de trabajo. Llegará a casa alrededor de las 10 u 11 de la noche, hora de cenar después de todos en casa, arreglar el material escolar para el día siguiente y, si tuviera alguna tarefa expresamente urgente, prolongar la noche hasta más tarde. Al día siguiente dormitará en las clases menos interesantes, esperando que llegue el sábado, único día en que tendrá la mañana y parte de la tarde libres. Podrá almorzar con los familiares en casa y hasta ir a una fiesta de brasileños muy animada después de salir del trabajo. El domingo trabajará todo el día. Su día de descanso es el jueves. Y por la noche intentará poner las tareas de colegio en día, lo que casi siempre es imposible. Essa rutina de Daniela es bastante común entre los 45 jóvenes adolescentes entrevistados en 2000. O sea, que trabajan, estudian conjunto y tienen una vida muy dura para conciliar estas 2 actividades. Destes que trabajan, 25 trabajan regularmente, 10 trabajan los fines de semana, 10 todavía no trabajan, todos de 13 y 14 años, es decir, casi el 80% tiene el trabajo como un componente de su vida cotidiana. ¿Dónde trabaja? 74% en el sector de servicios, principalmente bares y restaurantes, y 26% en el comercio, principalmente supermercados. O sea que estes estudiantes trabajan en casi las mismas actividades de sus padres, con la diferencia que trabajan en un menor periodo de tiempo, pues tienen que dividir escuela-trabajo. Significado del trabajo. El trabajo es un elemento central en la vida de esos estudiantes, adolescentes inmigrantes, puesto que en torno de 80% de ellos trabajan. En mis entrevistas era impresionante como el asunto del trabajo estaba presente
fuese estas entrevistas en la escuela, en las asociaciones o mismo en las iglesias. Es também marco de diferença entre a vida em Brasil e a vida em los Estados Unidos, pois solo 7% de los 45 e 18% de los 73 que respondieron al questionário habían trabajado en Brasil. La mitad trabaja para tener su dinerito para gastos personales y la otra mitad para ayudar a la familia. El día off es en la mayor parte de los casos un día de la semana. Só a frequência a la iglesia compite com el trabalho los fines de semana. Essa questão de frequência à igreja, tal como os padres, é todavia um fator muito importante desses jovens. O trabalho é o eslabão principal de la inserção del adolescente em la família e em la comunidade imigrante brasileira. La escuela, en el contexto de ese mundo de trabajo, es solo el lugar donde los hijos van para instrumentalizarse mejor para la vida de trabajo, para aprender inglés principalmente. Este solo es muy fuerte, no es solo el lugar, es principalmente el lugar donde los hijos van para instrumentalizarse. Bueno, como el tiempo urge, vou a los dos últimos itens de maneira mais rápida. Sobre a aspiração de educação universitária, entre los 73 que respondieron al questionário, 69 querem estudar em uma universidade, aqui tem universidade em los Estados Unidos, 18% em Brasil, 7% em Brasil e em Estados Unidos, e solamente 6% não querem estudar em uma universidade. Esta aspiração da maior parte, quase 70%, contudo, tem obstáculos muito importantes, e isto é um assunto que tem mobilizado gran parte de las lideranças brasileiras, não solamente brasileiras, pero de outras etnias em Estados Unidos. Los obstáculos para el ingreso del estudiante indocumentado en la universidad. Aquí tiene un aspecto que no ha dicho en el principio de mi exposición, es que la mayor parte de los brasileños inmigrantes son indocumentados, assim como sus hijos que nacieron en Brasil. Entonces, antes de tudo, tiene una dificultad financiera, pues los community colleges de Estados Unidos cobram em promédio 1.6 mil a los estudiantes residentes e 4 mil a los não residentes. Para estudar como indocumentado e como não residente, teriam que entrar nesta segunda categoria. Aunque não sea exigido en el momento de la matrícula, en algunas instituciones, el comprobante de regularidad migratoria será exigido en el momento de la conclusión del curso, sin el cual no será emitido el diploma. Outras universidades simplesmente não processam os formulários de inscrição que não apresentem um número de seguro social. Apesar de todos estes impedimentos, há, sem embargo,
inumerables iniciativas em favor do estudante indocumentado em el âmbito do poder legislativo de los Estados Unidos, o que tem sido acompanhado com muita atenção por las organizaciones de brasileños que tienen crecido mucho en aquel país desde meados de 80 hasta hoy, y también por las autoridades consulares. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Creo que la presentación nos da una serie de elementos interesantes sobre pues un tema que, como ella misma decía, ha sido abordado recientemente sobre estas condiciones de inserción de migrantes de segunda generación en la sociedad de Estados Unidos, y sobre todo los problemas o algunos de los problemas que enfrentan para esos procesos de asimilación o de integración que han sido discutidos, y sobre todo plantean una serie de incertidumbres sobre la viabilidad de llevar a feliz término sus aspiraciones, como puede ser esta de los estudios universitarios, en que la mayoría, al menos en esta muestra, plantea su interés de realizar estudios universitarios en Estados Unidos, pero enfrentan problemas no solo de orden económico, como puede ser el alto costo relativo de las colegiaturas, así como lo vemos para el caso de una población que ya desde la adolescencia confronta esta carga pesada de tener que trabajar, es decir, compartir el tiempo de estudio con el tiempo de trabajo en horarios realmente pesados, y después generar o conseguir los recursos para pagar una colegiatura alta, sino que además vienen los problemas de la incertidumbre de su condición de indocumentados y cómo llevar a término la certificación final por parte de las universidades que finalmente exigen la condición migratoria final. Yo creo que en la presentación hay una serie de elementos que pueden plantear interrogantes que pueden ser abordadas en el momento ahora de las preguntas y los comentarios, y sobre todo enriquecerse con la experiencia del trabajo de campo que Teresa hizo en Massachusetts. Entonces, yo abriría en primer lugar la discusión y el debate para las personas que nos están viendo en las salas distantes, y en primer lugar preguntaría: ¿en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hay alguna pregunta o comentario? Sí, si hay una pregunta. Por favor, adelante. Les pido que se presenten, por favor, primero. Me llamo Germán Arteaga y soy visitante de aquí de la UNAM. Mi pregunta es, bueno, estuvo muy bien su exposición, me gustó mucho cómo desarrollaron la investigación de campo, pero se me vino una pregunta. La inmigración ya va a ser común en estos tiempos, en el pleno siglo XXI. Entonces, debes de ver qué nos dan en la inmigración, por qué no hacen estudios que aportamos como cultura a otras para enriquecerlas. Bueno, es una duda que tengo, puesto que precisamente mejores empleados con mejores filosofías adquirirán mejores formas de servicios al cliente, que es lo que se necesita, mejor capacitados para trabajar. ¿Sí me entiende? Por favor, explica un poco más tu cuestión. Sí, o sea, ¿qué aportan los inmigrantes a Estados Unidos? Porque no nomás aportamos trabajo, sino saber qué otra cosa se puede aportar. Es mi pregunta. Usted se refiere a la primera generación de brasileños que migran, ¿no? Porque la segunda, sí, claro. Entonces, yo te digo que en caso de Brasil, como es una clase media,
que migra aportam muito mais do que realmente hacen em trabalho em los Estados Unidos, porque em Brasil são estudantes, professores de nível médio, de escolas secundárias, são comerciários, trabalhadores de los bancos, etc. E tem como média lá no nível de escolaridade de escola secundária concluída, como média. Em Estados Unidos vão a ser trabalhos de baixa qualificação. Todos nós outros sabemos que esta é a realidade mais comum desse tipo de migração nestes períodos recentes. Ou seja, os trabalhadores estão todos eles, mesmo aqueles que têm nível universitário, e não é pouco comum que isto ocorra, eles realizam trabalhos muito aquém de sua qualificação profissional. Eu não sei se respondi a tu questão. Gracias, muy amable. Tenemos otra pregunta de aquí de sociales. Carlos Dorman Montero, de Facultad de Química y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, en realidad yo veo aquí 4 cosas ligadas. Es decir, en la plática se vio que Estados Unidos aparentemente ejerce una atracción muy considerable e inclusive supera el flujo migratorio de Estados Unidos que el de vecinos como Argentina o Paraguay. Es una primera pregunta que puede ser obvia. La respuesta es: Estados Unidos, ¿por qué? ¿Qué les ofrece? Pero ligado con esto es las rutas, ¿verdad? Es decir, la distancia final, vamos a decir, que hay hasta Massachusetts, pues es muy considerable. Entonces, Estados Unidos, pero particularmente Massachusetts. Ahora, en Massachusetts, pues aún está Harvard, MIT, etcétera. Eventualmente son este tipo de universidades a las que acceden. ¿Y a qué tipos de carrera es a las que acceden en estas universidades de Estados Unidos? Deixa ver se eu entendi tu questão. Perguntas por que os brasileiros vão a Massachusetts devido à distância, e por que MIT, eu não entendi muito bem. Sí, Se é possível falar um pouco mais alto, por favor. Un poco más fuerte. Sí. Ah, ok. Sí, es decir, de Brasil a Estados Unidos Sí. es muy lejos, y todavía Massachusetts pues está cerca de la frontera con Canadá, o sea, está al noreste de Estados Unidos. Pero también la duda es si en Massachusetts son las universidades famosas de Harvard y MIT, o algunas otras de Connecticut, o no sé, New Hampshire, o no sé. La primera parte de la cuestión, sí, efectivamente, Estados Unidos es muy lejos de Brasil, es diferente de México, que está acá. Pero yo creo que es un factor propio de esta época de globalización, en que las fronteras quase que se diluem por las facilidades de los medios de comunicación. La cuestión, ¿por qué no, por ejemplo, Miami o outras regiões que teriam, até em termos de clima, mais familiaridade com o Brasil? O que ocorre é que não é apenas para Massachusetts que se dirigem os brasileiros imigrantes, mas também, e primeiramente, para Nova York,
para Miami e também Boston. São as três principais regiões de destino de brasileiros imigrantes. Relação com as grandes universidades de la Nueva Inglaterra tem sim com um público diferenciado que não faz parte dessa migração de trabalhadores. Estes estão a largo dessas universidades. Para lá vão estudiosos que vão estudar a migração, como foi meu caso, indo para Harvard ou para MIT, e de los estudantes bem situados em Brasil, cujos padres podem financiar um estudo nessas universidades ou que têm becas de governo brasileiro para estudar. Pero não há um contato direto das universidades com o público trabalhador. Eu penso que, se não respondi tu questão, talvez não haya entendido. Nada más la última partecita, es curioso, ¿qué carreras son las que particularmente le interesan a los brasileños o brasileros que están allá en Estados Unidos? ¿Qué carreras? Carreiras profissionais, quero dizer a vocês, em meu estudo me interessou, sobretudo, a los trabalhadores não qualificados em sua ocupação, porque a carreira de origem eram as mais variadas. Podiam ser arquitetos até em Brasil, enfermeiras, podiam ser professores, pero al chegar a Estados Unidos vão a se juntar a esta gran massa de trabalhadores que estão em aquilo que a literatura chama mercado secundário de trabalho, ou seja, aquele mercado que não exige qualificação, que despreza totalmente el que trai el migrante como formação de seu país de origem. Isso não interessa para quem los está empleando, interessa solamente que é uma força de trabalho que pode fazer mais das vezes bem, como é o caso das brasileiras que ocupam neste momento uma fatia importante do emprego doméstico em Estados Unidos, e que têm uma qualificação muito além disso que fazem. Então, me interessa o que fazem em Estados Unidos. E as ocupações típicas que têm, como construção civil, trabalho doméstico, trabalho em restaurantes, em la limpeza doméstica e de empresas, etc. Bien, entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas y comentarios aquí en sala. Por favor, sí le pedimos que se acerque al micrófono. Si no... Buenos días, mi nombre es Joel Milman, soy de Massachusetts, también soy periodista del periódico Wall Street Journal. Escribí un libro sobre inmigrantes en Estados Unidos hace 10 años y en este entonces empieza la inmigración a mi propia ciudad, Framingham, Massachusetts. Casi la mitad de los brasileños de Valadares viven allá, o fican, o moran allá. Massachusetts tiene una historia de portugueses por siglos, desde la época de la búsqueda de la caza de ballenas en el mar. Cuando fui joven, todos los inmigrantes de mi high school fueron de Portugal, de las Azores, y hoy en día en misma high school son de Brasil. Entonces eso explica por qué los brasileños llegan para Massachusetts en tantos números. Pero visité en Framingham hace un mes o 2 meses, en julio, y hay una ola tremenda de compra de casas ahorita en Massachusetts, en Framingham, en Somerville, en Cambridge. Mi pregunta es si hay una razón porque hoy están comprando tanto las casas, bienes reales en Framingham, en Massachusetts. ¿Es caso de una masa crítica de personas o un cambio de ley o un cambio de financiamiento en Estados Unidos para empezar este boom de compras? Y si esto significa un cambio de la actitud de los brazucas mismas para invertir su dinero en Massachusetts, no en Brasil, no en remesas. Gracias.
Es un placer hablar contigo, conozco tu libro. Yo cuando fui a hacer mi encuesta en 1995, escolhi Framingham exatamente porque mi intuición mostró que allí tenía un contingente importante de brasileños. Claro que hizo entrevistas en toda la región metropolitana de Boston, pero concentré la observación participante allá, por este caso de tener una participación importante. Y te digo que los datos que tengo acá de las madres que tienen hijos en Massachusetts, 13,78% de ellas tuvieron hijos exactamente en Framingham. Boston viene bien después con 8,57%. Entonces, de fato, Framingham es muy interesante porque tiene todo el downtown sitio, centro de la ciudad, que los brasileños aprovecharon el incentivo gubernamentales para levantar el centro, como tú sabes bien, el centro que estaba decadente por drogas y prostitución. Y hoy acredito que tal vez más de metade de las tiendas o más son de brasileños. Entonces, allí se ve que hablar en las calles en inglés se torna até extraño porque las personas están hablando portugués el tiempo todo. Sin duda, la presencia portuguesa fue importante, pero acredito que no fue el más importante factor para que los brasileños se fueran allá. Pero tal vez causas esporádicas, como por ejemplo, yo pude constatar en mi encuesta que hubo un señor que reside en la región metropolitana de Boston, que llevó de Minas Gerais, aquel estado, todo un time de fútbol para allá. Y eso estableció relaciones de redes sociales importantes para la continuidad del flujo. Pero acerca de la cuestión más específica de la compra de habitaciones, yo había constatado eso muy fuerte ya en 95, 96. Los incentivos gubernamentales son importantes, pero lo más importante es que estos que están planeando permanecer en Estados Unidos, y es un contingente creciente que están buscando green card, así como la ciudadanía. Hoy tem contatos importantes com alguns parlamentares de Massachusetts, com esta comunidade, exatamente visando os votos de uma comunidade que está se tornando, de fato, uma população, mais um grupo que vai estabelecer uma residência permanente. Eu creio que Brasil não será diferente de outros grupos, outras etnias. O Brasil saiu hasta fora do país para quedar-se aí, tanto em Estados Unidos como em alguns países da Europa, assim como Japão. Japão, talvez, por irônico que pareça, em menor quantidade, por causa de uma série de fatores específicos da legislação de Japão. Por irônico, porque são exatamente os descendentes de japoneses únicamente os que vão, e justamente são os menos adaptados. Pero este é um assunto que merece considerações muito mais aprofundadas que não tenho tempo de fazer agora.
no sé si ha estudiado grupos de inmigrantes brasileños en otras partes del país. En San Diego hay una población brasileña que crece, y dentro de esa población hay muchos jóvenes que no son tan adolescentes, pero están entre la adolescencia y la adultez, pero que migran solos. O sea, son los que tienen 20 y tantitos años y que migran para San Diego. Algunos van con planes de estudiar algo, inglés o alguna cosa, y se quedan, y se vence la visa y se quedan en San Diego y trabajan vendiendo pizza, como meseras, en las cuestiones atléticas, pero son muy jóvenes, o sea, hay una población joven muy grande que está creciendo de brasileños. Y me preguntaba si eso está ocurriendo en otras partes, en Boston, en Massachusetts. Y la otra cosa me llamó la atención de que en San Diego también hay muchos, hay una población de migrantes brasileños, de hombres obviamente, ¿no?, que tienen hijos, como usted ya dijo, que se casan a veces con brasileñas, a veces con mujeres de Estados Unidos y de otras partes. Y ¿por qué no los incluyó en sus datos? O sea, los hijos de estos hombres brasileños. Me mostró ese cuadro, ¿no? Solamente incluyó hijos de mujeres. Y no, es una pregunta nada más, ¿por qué no incluyó a los hijos de los hombres brasileños? Gracias. Yo voy a comenzar por la segunda cuestión, que es más fácil. No se trata de yo incluir o no incluir, pero así es la estadística del Departamento of Public Health americano. Entonces foi o dado que tuve acesso, o dado de estatística que se faz com muito cuidado e muita precisão e que solamente abordam porque é dirigido não para os hijos, não para as mulheres, sino para os hijos. Entonces tomam as mulheres que têm hijos. Naturalmente, os hijos de los padres brasileiros vão aparecer, pero não se sabe como, porque não tem nestes dados a nacionalidade dos padres, solamente das madres. Então, tive que me contentar com o que efetivamente existia em los dados. Bueno, isto que tu describes em relação a los jóvenes que migram para San Diego é a realidade que se passou em las regiones pioneras, tais como Nova York e Boston, há 20 anos atrás. Os primeiros que migram são os jovens do sexo masculino que vêm tan solamente para juntar alguma plata e retornar ao país, pero que com o passar do tempo eu constatei que muito frequentemente, quando conseguem juntar bastante plata suficiente para volver ao Brasil, e allá tentam negócio, este negócio, na maior parte das vezes, não vai bem, porque não têm experiência prévia em aquilo, então retornam ao ciclo migratório e desta vez com novas ideias. É assim que com a continuação esta população vai mudando, vai cambiando a inserção em país de destino. Provavelmente daqui 10, 15 anos, San Diego terá um perfil um pouco diverso do que tem hoje. Porque, por outro lado, o que se pode observar em la migração de brasileiros hacia Estados Unidos é que esta migração também, igual Brasil, que começa em certos locais e vai se estendendo, acá também, lá em Estados Unidos, é uma migração que começa em certos lugares devido às redes migratórias, pero que vai se expandindo. E hoje, o que eu tenho acompanhado, não só por minhas próprias
investigaciones, pero también de algunos alumnos. Por ejemplo, tengo una aluna de doutorado que hizo su tesis, ya defendida, muy interesante, sobre la región de Miami, no estado da Flórida. Es muy interesante que es una realidad bastante diversa do que ocorre em nordeste de Estados Unidos em vários sentidos, incluso as relações com os outros povos latinos, que em Massachusetts é uma relação de afastamento bastante diversa do que ocorre em nordeste de Estados Unidos em vários sentidos, incluso em Flórida e Miami. Relações ai, que pronúncia horrível. E que lá em Miami é uma relação de muito mais proximidade, exatamente porque em Miami a contraposição é uma contraposição de classe em relação a los brasileiros que têm grandes negócios allá. É muito interessante isso. Pedro Álvarez, de Cáritas Ciudad de México. Solamente dos preguntas. Me llama la atención la diferencia de las cifras entre el consulado y el Departamento de Salud. Me pregunto, y me gustaría saber si hay alguna otra consideración que el Departamento de Salud Pública tenga un registro más elevado, si se pudiera deber solo a una costumbre de no registrarlos hasta el momento en que van a requerir un documento, o si hay debajo de esta cifra un problema de salud por el que estén requiriendo la atención en el Departamento de Salud. Es decir, si los servicios de salud están atendiendo algo que está sucediendo en la población de brasileños, o solamente es un efecto de una costumbre muy local de no registrarlos en el momento en el que nacen, ¿no? Y la segunda pregunta es, me llama mucho la atención esta migración poco común del norte hacia el sur en el interior del Brasil. Es decir, lo que conocemos son migraciones del sur hacia el norte, pero me gustaría conocer si se conoce alguna idea, alguna hipótesis de por qué migran del norte hacia el sur, si se debe a la geografía, si se debe a qué factor, y si estos migrantes internos de Brasil al final se migran hacia el este de los Estados Unidos, es decir, finalmente terminan yéndose al norte, pero yendo primero hacia el sur, o no, y a qué se debería, por qué migran hacia el sur. ¿Sí? Sí. Obrigada, Pedro. As diferenças de cifras, eu penso que eu faço em meu artículo várias considerações propriamente metodológicas. Primeiro, sobre a diferença de quantidade. Eu penso que é um costume de não registrar os niños que nascem em primeiro momento no consulado. La gran preocupación de las madres que tienen hijos en Estados Unidos, desafortunadamente para mí, es que sus hijos son ciudadanos americanos ahora. Entonces, este es un factor de mucho orgullo de esas madres, tener un hijo que es americano, es norteamericano. Entonces, van a registrar en el consulado solamente se tiene necesidad de, como dijo, de un documento tipo un pasaporte, se van a viajar, pero no tiene prisa. É possível que haja sempre esta desfasagem. Se podíamos dizer juntar o tempo, é possível que se junte as cifras, pero há um tempo entre os niños que nascem, que são registrados imediatamente, e aqueles que só um tempo depois vão a ser registrados em consulado.
embora por parte dos consulados haja uma grande preocupação com isso, em incentivar para que as pessoas registrem-se, os filhos que nasçam, etc. Os serviços de saúde a que me refiro, na verdade, nesse caso, se referem solamente a los nascimentos. Não são de assistência a problemas específicos de saúde, doença, etc., pero solamente o nascimento. É serviço que atende regularmente, seja madres que têm situações legais ou ilegais, pero todos são registrados e, portanto, é dado bastante confiável, a não ser em caso que ela levantou que não tem a ascendência paterna e, portanto, não sabemos a quantidade de filhos de padres brasileiros e madres de outros países que aparecerão nesses outros países, como filhos de madres desses outros países. Bueno, a migração de Brasil é uma outra palestra, porque é um assunto sobre o qual eu própria estudei há tempos atrás. Se podemos observar, se o mapa de Brasil, ao contrário de alguns outros países, o norte é a região onde se concentram os mais altos índices de pobreza de Brasil. Se pudermos separar estes índices por regiões, o Brasil teria um país rico e um país pobre. Não que o sur não tenha também problemas de pobreza, pero a concentração da pobreza está em las regiões norte e nordeste do país. Em los anos de... Sim, cá está. Sim. Como? Esse aqui? Sim. Sim. Já ouvi. Acá são regiões, a região amazônica, de população extremamente rarefeita e que não tem muito movimento de população, a não ser um movimento contrário, em momento em que, em sul do Brasil, que é uma região rica de produção agrícola, se desintegra esta produção, isso já em anos recentes, em los 60, 70 do século passado, esta população hace um fluxo migratório hacia o norte. Pero de esse fluxo se deslocou uma parte para Paraguai, que está aqui. Não os vemos, pero está aqui. Foi consequência desta migração do sul para o norte. Foi talvez uma das poucas ou raras migrações ao contrário, porque o mais comum é que esta região nordeste, que é a mais poblada do país, e cujos estados são muito pobres, essa região, e o estado de Minas Gerais, na época da industrialização, que se concentrou acá em São Paulo, nesse estado, essa população em los anos 50, que foi os anos de máxima 50, 60, de industrialização de Paris, houve uma grande migração de acá para o sudeste, sobretudo para o estado de São Paulo. Esta migração era uma migração sobretudo de populações não apenas pobres, pero também rurais. Era uma migração ao mesmo tempo rural, urbana e
regional y que contribuyó a que hoy en día un estado como São Paulo, que es el estado más rico del país. Antes de iniciar la conferencia, yo comentaba con Manuel Castillo que las 3 mayores universidades de Brasil están en São Paulo y no son federales, son públicas, pero no federales, sino estaduales. El estado de São Paulo es como un país dentro del país Brasil. Entonces, recibió un gran contingente de población migratoria de otras regiones del país. Pero este es un asunto muy extenso, yo estoy aquí dando solamente algunos flashes, porque de fato no es el objetivo de esta presentación. Mi nombre es Francisco, vengo de la Facultad de Derechos Humanos. La pregunta es un poco curiosa. Los jóvenes que usted hizo la encuesta, parece ser que tienen ciertos principios básicos, principios morales. ¿No los ha, en los encuestados, no los ha invadido el flagelo de la prostitución y la drogadicción? Los vi muy sanos. Disculpe, ¿No los ha invadido el flagelo de la prostitución y la drogadicción a ese grupo de jóvenes? Bueno, yo que pude perceber en mi encuesta, no quiero eso decir que es la realidad de todo, pero en mi encuesta te digo seguramente que no. Lo que pude percibir es que estos jóvenes no tienen siquiera tiempo para prostitución o drogas. Están enteramente voltados para escuela e trabalho. O que não quer dizer que com o tempo possa ocorrer problema desta ordem. Sabemos que é muito comum em los grupos migratórios que ocorram coisas como estas. Pero tiene um dado interessante também em las estatísticas de saúde americana. É que isso não está em tabelas, porque é um assunto secundário a minha encuesta, pero não é significativo entre os brasileiros a gravidez de adolescentes, por exemplo, que é muito comum em outros grupos, pero os brasileiros estão em las mejores cifras de não ter gravidez em adolescentes. Então, me parece que o que posso te contestar é isto. Não estou negando, pero estou dizendo que em meu universo de pesquisa não há encontrado isso. Rafael Alarcón, de el COLEF. Una sola pregunta. Dices muy bien que estos jóvenes están volcados para estudiar, y eso de alguna manera podría ser el reflejo de ese principio de selectividad que está operando en esta migración, dado que es tan difícil ir de Brasil a Estados Unidos. Lo dices muy bien, hay una selectividad y por tanto son familias clase media las que van. Eso podría explicar por qué hay quizás tanto interés de los adolescentes por estudiar. Sin embargo, yo te quería preguntar si acaso hay una diferencia en las generaciones, entre si esto se da en los jóvenes inmigrantes, o sea, los de primera generación, o los que también en la literatura le dicen los de la generación 1.5. O sea que si bien nacieron en Brasil, llegaron ya de 7, 8 años y no son como los de la segunda generación que ya nacieron en Estados Unidos. Entonces la pregunta es si corroboraste lo que dice la literatura de la segunda generación, de que ellos, a diferencia de los otros, ya no tienen tanto interés por estudiar, y a pesar de que, por ejemplo, hablen inglés como nativos, porque ya nacieron allí. ¿Tú ves alguna diferencia entre la primera 1.5 generación y la segunda? Gracias. Rafael,
el problema es que para saber esto, yo necesito hacer una encuesta de aquí hasta tal vez 5 años, porque en este momento la segunda generación, o sea, aquellos que nacieron lá, aún son muy chicos. No ha entrevistado solamente uno de estos. La mayor parte de los que yo entrevisté son la generación de las crianças, los niños inmigrantes, o sea, aqueles que emigraram com seus padres tienen uma situação diferente de seus padres porque estudam, seus padres não estudam, não dominam quase nada do inglês, eles já se distanciam de seus padres porque entre eles falam inglês, mesmo entre os hermanos em la casa falam inglês e só falam português quando estão em la igreja, em la comunidade ou com sua família. Pero tiene uma sociabilidade diferente. Pero não pudo comparar ainda porque não tiene, são muito chicos os de segunda geração. Solo una preguntita, en esta población de jóvenes, ya sé que son del sudeste y del sur, ¿se podría hacer, si son de algunas ciudades en particular? En San Diego son casi, parece que todos son de Río de Janeiro, algunos paulistas y gaúchos, pocos, pero casi todo el mundo es de Río y de clase media, mucho clase media. Entonces quería saber cómo, cuáles eran las características en ese sentido para poder también empezar o sea, repensando la pregunta de Rafael también. Y casi todos vienen con aquí en San Diego, sus clases medieros, con alguna experiencia universitaria. Incluso algunos son médicos, arquitectos, trabajan en lo que sea, pero tienen algunos años en la universidad. Esto es muy interesante porque nos remite directamente a la cuestión de las redes. Porque la migração pioneira que partiu de Minas Gerais e sobretudo de aquela cidade onde eu realizei a encuesta Governador Valadares e seu entorno, incluso este caso de el joven que foi morto em Londres é de essa região de Minas Gerais. Entonces, por ejemplo, en Boston, tenemos en la región metropolitana de Boston, tenemos una predominancia muy grande de personas de aquella región de Brasil. Ya, por ejemplo, en San Francisco, tiene una predominancia de goianos, personas, no está lá o mapa, personas del centro-oeste de Brasil. E assim vai que as redes vão formando pessoas de diferentes regiões de Brasil em Estados Unidos. O que é muito comum na migração, lo sabemos todos. Por exemplo, em Brasil, São Paulo, hoje em dia, tem verdadeiras cidades nordestinas de Brasil dentro de São Paulo. Porque as pessoas não vêm aleatória, vêm aonde estão seus parentes, seus amigos, suas relações. Então, também ocorre isto em Estados Unidos. Ou seja, que as diversas regiões de Brasil privilegiam certas regiões de Estados Unidos para allá se dirigir, o que é natural, é onde tem possibilidade de emprego com seus companheiros, etc. Teresa, no sé si hay información sobre esto, pero como parece que el flujo migratorio viene del sur de Brasil, ¿no? Y es una zona del país con mucho pasado migratorio de recibir inmigrantes. Y tú decías que estos inmigrantes son blancos, pero no decías más en cuanto al factor étnico, ¿no?
y quizás estos inmigrantes vienen de familias de inmigrantes ellos mismos, y que hay una narrativa de inmigración en la historia de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa con los abuelos? Si esos abuelos quizás vinieron de Italia o vinieron de Alemania, ¿no? ¿Se quedan en Brasil o vuelven a inmigrar? Y me interesa esa experiencia del inmigrante que vuelve a inmigrar, que sucede mucho en Latinoamérica, ¿no? Y también si eso de alguna manera hace que esta inmigración sea más efectiva, porque si hay una experiencia de inmigrar como familia que queda en la historia familiar, y también que claro que en un país racista o digo, muy consciente de la raza como Estados Unidos, el hecho de ser blanco ayuda a que quizás esa experiencia migratoria sea más fácil que para otros grupos. No sé si hay información sobre eso. Quando eu hablo que são brancos, eles são brancos em Brasil, talvez em Estados Unidos não sejam tão brancos, porque incluso a definição de raça em Brasil e em Estados Unidos é totalmente diferente. Estados Unidos é pela ancestralidade, em Brasil é pelo color da pele, que é muito relativo. Alguém pode ser branco em Bahia, e se está em Santa Catarina, que é um estado em sul, não é mais branco. Pero en el censo brasileño, las personas son clasificadas como por su propia autoidentificación. Pero hay, sin duda, un predominio de brancos brasileños en los Estados Unidos. E eu diria que, incluso uma questão importante é que muitas vezes o passaporte europeu de Itália, por exemplo, mais que alemão, Itália, é passaporte que permite migrar para Itália para depois ir aos Estados Unidos. O grande objetivo, por la facilidade de trabalho, é a migração hacia Estados Unidos. E não chegamos, assim é possível afirmar com alguma segurança, pois foi uma encuesta qualitativa, amostral, representativa, não há uma relação muito forte entre a descendência de grupos étnicos de outros países europeus e a migração afuera. Os laços de la rede migratória é fator muito mais importante. Diferentemente de Japão, isso é dado interessante, onde as redes contam muito pouco. O que conta em la migração hacia Japão são as empresas que contratam, que têm seu pessoal para contratar trabalhadores em Brasil. E nesse caso não tem aquela relação tão forte com lugares onde tem previamente brasileiros descendentes, pero sítios onde tem empresas industriais. Yo tengo una pregunta que se relaciona con este tema de las redes y es tiene que ver con mi desconocimiento sobre los vínculos con la madre patria, y es que siempre damos como por sentado que por el hecho de haber una inmigración portuguesa previa, para los brasileños podría ser más fácil asentarse en esos lugares. Bueno, podríamos pensar que el tema del idioma puede ser muy importante o pesar mucho, pero ¿qué tanto la relación entre brasileños o portugueses realmente asegura un desarrollo de redes y vínculos que van más allá del simple apoyo o facilidad que puede dar el idioma común? Esta é uma questão muito interessante e que me puso a eu mesmo questionar, porque, claro, em Massachusetts e, sobretudo, em Cambridge, na região metropolitana de Boston, tem, e em outras regiões de Massachusetts e de Nova Inglaterra,
tiene una colonia portuguesa muy antigua. Yo percebo, por ejemplo, que hay una cierta facilidad, y yo percibí esto principalmente al estudiar la segunda generación, porque en las escuelas, cuando existía, porque agora está em processo de extinção em algumas regiões, quando existia muito forte os programas de ensino bilíngue, os brasileiros tinham em escola uma relação forte com os portugueses e com os cabo-verdianos de África. Sobretudo com estes dois, principalmente os cabo-verdianos, que é uma migração mais recente, porque ocorre que os portugueses, por ser uma migração mais antiga, eles estão já em segunda e terceira e quarta geração, e, portanto, já são inteiramente assimilados à sociedade americana. Tem poucos contatos com suas famílias, sem dúvida, pero não é tão forte o idioma. Pero não é de tudo desprezável se uno se pode aprofundar um pouco mais. Por exemplo, eu percebi que de parte dos brasileiros de aquela região, se tratavam de distanciar-se de los hispânicos, por exemplo, de los latinos de Puerto Rico, que são os predominantes de allá, porque assimilaram os estereótipos da sociedade americana de que são comerciantes de droga, não lhe gustam trabalhar, porque a eles, os brasileiros interessava firmar uma autoimagem de pueblo trabalhador, em contraposição a alguém que não seria o branco americano. Então, tomaram o hispânico. Isso não ocorreu com o português, que tanto em la escola quanto em el futebol tiene una grande identidad. Los times de fútbol nada más que de diversión, son cuando los brasileños encuentran los portugueses. Pero yo pienso que solamente en estos dos espacios, porque mismo en las iglesias, rápidamente los brasileños que al principio frequentavam uma igreja católica de portugueses, rápido se distanciaram porque os cultos eram inteiramente diferentes. Os brasileiros são muito animados, tocam, como se chama isto, a guitarra, e cantam, e se dançam, se bailam em los cultos, e os portugueses são muito restrictos, muito tradicionais. Então, houve uma separação e hoje em dia os brasileiros se ocupam nas igrejas católicas de portugueses, espanhóis, latino-americanos, italianos e irlandeses, pero em cultos solamente de la comunidade, sem nenhuma integração com estes grupos. As igrejas protestantes, naturalmente, foram em sua totalidade fundadas por el próprio grupo brasileiro, como é su hábito diferente de la católica. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por la presentación, las respuestas.